Então, nós temos 3 limites de consistência do solo, que são os limites de liquidez, de plasticidade e de contração, e cada um aí tem a sua definição por norma, como é feito para obter esses valores aí de umidades, né, que representam esses limites. Então vamos ver primeiro agora o ensaio de limite de liquidez, né? E para esse ensaio a gente faz aí utilizando esses equipamentos, que são um aparelho de casa grande, que é um equipamento específico para esse ensaio, né? Junto com cinzéis e gabarito. Aqui nessa foto ao lado a gente vê esse aparelho, esse aqui é o aparelho de casa grande. Aqui a gente vê aqui um cinzel, aqui é outro cinzel, esse aqui é o gabarito, né? Vamos utilizar também uma cápsula de porcelana, está aqui. A espátula metálica está aqui dentro da cápsula, né, uma balança, né, com a resolução adequada, uma estufa e cápsulas de alumínio para determinação de umidade, a pera de borracha, né, para a gente estar adicionando água ao solo, e a peneira 40 com a almofariz mão de grau para poder estar separando o material que vai ser utilizado no ensaio. Então está aqui a peneira, né. Bom, o aparelho de casa grande, vocês estão vendo aqui, ele tem aí toda uma especificação de dimensões, né, e como que ele vai funcionar. Aqui a gente tem uma foto dele, aqui uma outra foto melhor, né, com o aparelho de casa grande, a espátula, né, e os 2 cinzéis. Bom, esse cinzel aqui, né, que tem esse formato aqui, ele é um cinzel para solos mais arenosos. E esse outro cinzel é um cinzel para solos mais argilosos. Okay? Bom, então, para se fazer o ensaio, a gente vai primeiro destorrar uma quantidade suficiente de material, né? Esse material seco ao ar, e vai peneirar esse material. O material que vai ser utilizado para fazer o ensaio é um material que passa na peneira 40. Ou seja, independente do solo que a gente tem no campo, o ensaio de limites, tanto o limite de liquidez, plasticidade, contração, ele é feito com o material que passa na peneira 40. Então, só participa desse ensaio quem? Areia fina, silt e argila. Então, quanto que o solo vai ter de areia média ou de areia grossa, isso não vai influenciar nos valores dos limites de liquidez e plasticidade. Depois, nós vamos obter aí uma amostra representativa de mais ou menos 250 gramas para estar fazendo todos os ensaios, né? Não só o ensaio de limite de liquidez. Vamos calibrar o aparelho de casa grande com relação à sua altura de queda e garantir que esteja dentro das especificações da NBR. Então aqui mostra a foto, né, ele sendo calibrado aí para que ele tenha aí a altura que essa concha ela vai subir e vai cair e vai bater, né, nessa superfície, né? Então essa altura tem que estar certinha. A gente coloca aí então aproximadamente 70 gramas de solo, né, dentro da cápsula de porcelana, e vamos adicionar uma pequena quantidade de água para poder aí começar a fazer as determinações. A gente vai misturar o solo com a água, né, até que ele fique homogêneo. A gente vai verificar isso, que ele vai estar bem cremoso e a cor dele vai estar uniforme. E a partir daí a gente vai fazer a primeira determinação a gente vai estar girando essa manivela aí, né, numa velocidade, e ela vai bater aqui. Então, a primeira determinação, a gente vai ter que ter mais ou menos aí 40 golpes. Para a determinação do número de golpes, a gente vai colocar uma porção dessa pasta de solo, né, homogênea aí, com uma determinada quantidade de água na concha do aparelho, de forma que a espessura do material apresente aí 1 centímetro no máximo. Então, a gente está vendo aqui o desenho, né, a espessura do material na concha tem que ter no máximo 1 centímetro. Né, e com um cinzel apropriado, né, dependendo se o solo for mais argiloso ou mais arenoso, a gente faz aí a ranhura, que fica padronizada, né, pelo tamanho do cinzel, e divide a massa de solo em 2 partes. Então a gente está vendo aqui a ranhura sendo feita aí com um cinzel para solos argilosos, e no outro desenho aí já com a ranhura feita. Depois a gente vai girar a manivela numa velocidade aí de 2 golpes por segundo, e vai contar quantos golpes vão ser necessários para que se feche a ranhura na parte central ao longo de 1 centímetro. Né? Essa ranhura
ela tem que ser fechada por pelo fluxo de solo e não pelo deslizamento desse solo na concha. Então, depois que isso acontece, a gente vai pegar um pedaço de solo, né, que ficou aí nesse fechamento aí da ranhura, vai colocar na cápsula de alumínio e vai fazer a determinação da umidade. Então a gente vai ter um valor de umidade para uma quantidade de golpes que a gente teve aí nessa determinação. Vamos tirar a amostra, o material todo que ficou dentro da concha, vamos limpar a concha de novo para poder daí fazer uma segunda determinação. A gente pega esse material, adiciona mais um pouco de água, com isso o material vai ficar um pouco mais fluido. O que vai acontecer? A próxima determinação vai ter uma quantidade de golpes menor do que 40, provavelmente, né? Com certeza, né? Então a gente faz essa mistura com mais um pouquinho de água, homogeneiza tudo isso, leva de novo para o aparelho de Casagrande para fazer uma nova determinação. Então esse procedimento é repetido, obtendo aí mais ou menos 5 determinações. A gente tem que obter 5 determinações e o número de golpes tem que estar variando aí entre 50, né, no máximo, e no mínimo 15. Então entre 50 e 15 a gente tem que estar aí com 5 determinações. Aqui a gente vê, né, antes do ensaio, do lado esquerdo aqui, isso é um corte, né, e aqui é em planta, como que seriam mais ou menos as medidas, né, da ranhura, né, a espessura do solo, tá? E aqui depois do ensaio a ranhura fechada, né, e aqui mostrando em planta como que ela ficando aqui, como que ela está aí fechada. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a gente deve assegurar aí que a concha, né, do aparelho de Casagrande esteja bem limpa e seca antes de cada determinação, para a gente não ter nenhum problema de escorregamento da amostra ou dela ficar muito presa. O ensaio de umidade tem que ser bem preciso, né, para que a gente não tenha perda de umidade, variação de umidade antes de fazer as pesagens, ou perda de material no processo de estar levando o material para a estufa, né? E a gente não deve deixar o solo dentro da concha por longo período de tempo, pois isso pode fazer aumentar a adesão entre o solo e a concha, prejudicando a contagem do número de golpes. Para fazer os cálculos aí finais, a gente tem aí que após a determinação dos teores de umidades correspondentes a cada número de golpes, é feito um gráfico, né, onde a gente vai ter aí no eixo das ordenadas os teores de umidade e no eixo das abscissas os números de golpes correspondentes a essas umidades, né? Porém, os eixos das abscissas a gente representa ele em escala logarítmica, né? E com esse gráfico a gente vai desenhar uma reta, né, ligando esses pontos de umidade e número de golpes, e o valor do limite de liquidez é o valor que corresponde, que a gente vai ter nessa reta aí o número de 25 golpes, né, para uma determinada umidade, né? Então vai ser a umidade que corresponde ao número de 25 golpes. Então, por exemplo, a gente tem aqui em azul aqui cada ponto, né, de determinação, né, e a reta que a gente faz no gráfico. Então a gente pegando aqui na escala logarítmica, aqui a gente tem 10, 20, 30, 40, né? Então entre 20 e 30 a gente vai ter o número de 25, vai bater aqui na reta e vai estar aqui trabalhando aí com uma umidade de aproximadamente aí 85%, né, sendo que esse seria o valor do limite de liquidez desse solo. Só uma observação, mesmo que na hora das determinações a gente consiga obter exatamente 25 golpes, né, esse valor de umidade de 25 golpes que a gente tiver obtido no ensaio não deve ser considerado o valor do limite de liquidez. A gente sempre deve obter esse valor no gráfico, né? Porque a gente pode ver aqui no gráfico que os pontos, né, eles não ficam completamente alinhados, então a reta é como se fosse uma média aí desses pontos para poder a gente achar aí o valor de 25 golpes, né, o valor da umidade para 25 golpes.